Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Hoje teremos a sexta aula do curso sobre curva de saturação para uma substância pura. Vimos na aula 5 que existe uma relação fixa entre pressão e temperatura de ebulição para uma substância pura. Ou seja, se mantivermos fixa a pressão e uma temperatura pouco abaixo do ponto de ebulição, teremos a substância no estado líquido. Se essa temperatura estiver acima do ponto de ebulição, teremos a substância no estado gasoso. A partir do momento que uma substância no estado líquido atinge seu ponto de ebulição, até o momento em que ela termina de trocar a fase e se tornar vapor, ou seja, o momento em que se é adicionado calor latente, a esse momento dizemos que a substância está saturada. Se montarmos um gráfico de temperatura e volume, encontraremos uma curva de saturação, representada por esta linha azul. Essa curva representa exatamente a troca de fase de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, se considerarmos a água, uma situação aqui no ponto A, em que ela está líquida, está numa temperatura relativamente baixa, e adicionarmos calor, ela vai aquecer até que se atinja o ponto B. Reparem que nesse momento há um pequeno aumento no volume devido à dilatação térmica. A partir do momento que ele atinge o ponto B, que seria o ponto de ebulição, se continuarmos a adicionar o calor, seria o próprio calor latente, ela vai trocar de fase do ponto B até o ponto C. Ao atingir o ponto C, não teremos mais água no estado líquido, somente no estado vapor, porém ainda estaremos aos 100 graus Celsius, no ponto de ebulição. Se continuarmos adicionando calor, do ponto C até o ponto D, haverá um aumento de temperatura e um grande aumento no volume, porque o gás tem maior facilidade para se expandir. E esse calor adicionado seria o calor sensível. Podemos reparar também que neste gráfico existe uma linha de pressão constante, representada por essa linha preta. De acordo com a pressão que você está trabalhando, essa linha pode estar mais alta ou mais baixa nesse gráfico. Nesse segundo exemplo, temos uma linha de pressão constante equivalente a 1 megapascal, que seria algo em torno de 10 atmosferas. Nesse momento, podemos ver que a pressão pode ser constante na fase líquida, mesmo tendo um aumento de temperatura. Porém, quando ela atinge a saturação, a pressão e a temperatura passam a ser constantes. Depois da saturação, a pressão pode continuar constante e a temperatura aumentar gradativamente. Nesse exemplo, temos a representação da linha de pressão constante crítica da água, que seria de 22 megapascal. Ao fazermos o aquecimento da água nessa pressão, veremos que na troca de fase ela apenas toca a curva de saturação no seu ponto mais alto, que é o chamado ponto crítico. Ou seja, nessa troca de fase não há adição de calor latente, pois a troca de fase é praticamente instantânea. Então, desde o líquido até o gasoso só é adicionado calor sensível. Em processos de aquecimento em pressões acima da pressão crítica, nunca teremos duas fases coexistindo em equilíbrio, ou seja, próximo dessa região, próximo do ponto Q, nunca teremos líquido e gás em equilíbrio, sempre vai ter uma oscilação dos estados dessas substâncias. Ou seja, na região acima do ponto crítico, próximo do ponto Q mostrado no exemplo, teremos uma oscilação entre o estado líquido e o estado gasoso. Resumindo, se olharmos ao lado esquerdo da linha de saturação, ou seja, esse lado azul, teremos um estado de líquido comprimido, também chamado de líquido subresfriado. Se a substância está definida na área vermelha, teremos o chamado vapor superaquecido. Se ela está nessa área marrom, é a chamada zona de saturação, a substância está numa mistura líquido e gasoso. Ou seja, se a substância estiver exatamente em cima dessa linha esquerda, a linha de líquido saturado, o líquido vai estar no ponto de ebulição, porém 100% líquido. Se ela estiver em cima dessa linha de vapor saturado, ela ainda vai estar no ponto de ebulição, porém 100% no estado vapor. Dentro dessa zona em que há a mistura de líquido e vapor, quanto mais próximo da linha do líquido saturado, maior a porcentagem de líquido. Quanto mais próximo da linha de vapor saturado, maior a porcentagem de vapor. Bom pessoal, essa foi a sexta aula do Resfriando sobre curva de saturação.
Caso queiram assistir outras aulas do curso, assistam a aula 5 sobre relação entre pressão e temperatura, a aula 4 sobre pressão e a aula 3 sobre temperatura. Inscrevam-se no site para receber as atualizações ou acessem esfriando.com.br. Até logo!